Bom dia, Adri, tudo bem? Tudo bem, você? Bom dia, graças a Deus, tudo ótimo. Amém. Bom dia, meninas, paz, sejam bem-vindas. Vamos aqui. Bom dia. Bom dia, Ti. Vamos estudar mais um pouquinho da palavra do nosso Deus maravilhoso, né? E hoje nós vamos pensar um pouquinho no tabernáculo, né? O que que significa esse tabernáculo? Por que que Deus estabeleceu isso, né, lá no meio do deserto, onde quando o povo tinha saído da escravidão ali do Egito, né? Então vamos orar pedindo ao Espírito Santo que nos ensine, pedindo ao Espírito Santo que esclareça na nossa mente aquilo que nós precisamos saber, né? Aquilo que é importante nós sabermos da palavra do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, por mais esse tempo onde nós estamos separando aqui para aprender com o Senhor, aprender com o seu Espírito Santo, aprender a sua palavra, Pai. Essa palavra tão preciosa, tão rica em detalhes, tão rica em informações que muda a nossa mente, que renova a nossa mente, que transforma a nossa mente. Pai, que privilégio é estarmos aqui diante da tua presença. Que privilégio é aprender a tua palavra, porque isso muda o nosso comportamento, isso muda o nosso pensamento, a nossa direção de vida, Pai. Muito obrigada por esse cuidado que o Senhor teve de deixar a sua palavra registrada para que nós pudéssemos cavar os tesouros. Obrigada pela capacitação do Espírito Santo, porque sem ele não podemos entender, não podemos discernir, não podemos aprender, não podemos nem guardar a palavra no nosso coração. Então, obrigada, Pai, por toda a providência que o Senhor deixou. Obrigada pelo sacrifício do teu filho que morreu na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos ter livre acesso a essa preciosa palavra e livre acesso ao Senhor, onde nós podemos falar com o Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos ouve, nós sabemos que o Senhor nos responde, nós sabemos que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. E isso nos faz sentir seguras, isso nos faz sentir protegidas, fortalecidas, porque nós temos um Pai que zela por nós, nós temos um Pai que cuida de nós, nós temos um Pai que tem planos maravilhosos para nossas vidas, que tem promessas maravilhosas para nossas vidas, e é isso que nós estamos buscando aqui, Senhor. Te conhecer cada dia mais, conhecer o Senhor, conhecer os teus propósitos, conhecer o que o Senhor tem preparado para nós. Pai, estamos aqui de coração aberto para receber do Senhor. Estamos aqui de coração quebrantado para receber tudo que o Senhor quer depositar hoje no nosso coração. Visita cada uma de nós, que cada uma de nós possamos sair daqui com mais entendimento, com mais conhecimento, com mais sabedoria para aplicar a tua palavra. Ó Pai, nós estamos aqui totalmente dependentes do teu Espírito. Não nos deixa errar, não nos deixa, Senhor, confundidas, mas esclareça para nós tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Visita cada mulher, leva cada mente cativa ao Senhor, que cada mente aqui possa ser descauterizada. Se tiver entendimento errado, Pai, que o Senhor possa descauterizar os entendimentos que o inimigo tem colocado de erros, Pai, em mentes, e inclusive na minha. Que o Senhor venha descauterizar, que o Senhor venha, Pai, esclarecer na nossa mente todo o conhecimento que o Senhor quer aplicar hoje ao nosso entendimento. Pai, que eu peço também que o Senhor repreenda toda a astúcia do inferno, que o Senhor não permita, Senhor, que o inimigo venha nos confundir, mas que a tua palavra seja esclarecida e que ela venha fortalecer o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, o nosso entendimento, a nossa conduta, Pai, em nome de Jesus. Que aqueles que olharem para nós
possam dizer que nós somos suas discípulas, que nós somos suas servas, que nós somos embaixadoras desse reino tão maravilhoso. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá, nos dando um título tão alto, um título tão maravilhoso, que é ser embaixadora do Senhor. Obrigada por essa preciosa graça. Nós sabemos que não é por nosso mérito, não é porque nós somos boazinhas, não há bondade em nós. A tua palavra diz que não há bondade em nós, que o único bom é o Senhor, mas é pela tua graça que o Senhor fornece a nossa vida, fornece a nós que nós podemos estar aqui e sermos embaixadoras do Senhor. Muito obrigado por esse privilégio. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, embaixadoras. Deixa eu aceitar aqui uma solicitação. Ok. Já a Aline queria entrar aqui no grupo, não sei se ela é convidada de alguém, mas já aceitei a solicitação dela. Então, vamos, né, para entrar hoje no nosso tema, né, que é o tabernáculo, né? O tabernáculo e a presença de Deus, né? Então, nós, como eu já tenho sempre dito aqui, né, nós precisamos ler a Bíblia de uma forma que a gente entenda que a Bíblia, ela é Deus se revelando para o homem, Deus se revelando para a humanidade. Então, se ele não tivesse tomado essa providência, nós não poderíamos saber que existe um Deus, né? E ali, quando a gente começa a ler a Bíblia, desde Gênesis, a gente começa a entender como foi criado os céus e a terra, como que era a terra antes da criação. E muitas vezes, quando a gente chega na escola, há um conflito, né? Porque a escola, ela quer ensinar outro princípio que não é o princípio que a própria palavra de Deus ensina, né? Existem, aí quando eles vão explicar, né, na escola, como nós fomos criados, eu por muito tempo acreditei que eu era descendente de macacos, né? Porque a escola me ensinava isso. Mas quando eu me deparei que com a palavra de Deus e que eu sou criada por Deus, eu sou criada da costela de Adão. Muitas vezes nós falamos, eu sou criada do pó da terra. Não, nós mulheres fomos criadas da costela de Adão. Quem sabia disso? Quem achava que ainda era do pó? Escreve aqui para mim, para a gente começar a participar. Então, nós mulheres somos criadas da costela, né? O homem, ele foi criado do barro, né? Deus, ele criou o homem, ele fez o homem do barro e ele soprou em suas narinas, né? E nós mulheres fomos criadas da costela. E assim, a Bíblia vem nos informando sobre nós, né? Ela vem nos informando. Aí ela fala ali do primeiro homicídio que teve, né, na terra, né? Quem sabe qual foi o primeiro homicídio? Quem que matou quem? Primeira vez, por causa de quê? Então, tudo isso a Bíblia vem revelando para nós, né? Até que Deus, ele estabelece ali os mandamentos, né? E quando ele tira o povo, né? Ó, o pessoal tá afiado aqui, ó. Caim que matou Abel, foi o primeiro homicídio. Isso mesmo. E por causa de quê? Por causa da consequência do pecado, né? A consequência do pecado, ela gera uma série de transtornos para nós, né? Quando Deus dá a ordem ali no jardim no Éden para Adão, para que ele não coma da árvore, né, do conhecimento entre o bem e o mal, e ele precisava cuidar e passar essa informação para Eva, porque Eva nem tinha sido criada ainda quando Adão recebeu essa ordem, né? E aí o que ele faz? Ele falha nessa liderança, ele falha no passar desse conhecimento, porque quando a Eva é tentada,
o próprio Adão, ele deveria, né, se posicionar ali e falar: não, nós não podemos fazer isso. Deus falou para que nós não fizéssemos. Mas quando Eva pega e fala para Adão: Adão, vamos comer, ele aceita. E a partir disso, eles são expulsos da presença de Deus. A partir disso, entra o pecado no mundo, há uma separação espiritual, né, entre o homem e Deus. E a partir daí começa-se a acontecer as tragédias, começa-se a acontecer as consequências do pecado, né? E a primeira dor, né, que Adão e Eva sentem é ali quando um filho mata o outro, né? E a partir daí começa todo o nosso problema, né? Porque nós não sabemos escolher entre o que é bom e o que é ruim. Por que que nós não sabemos escolher, Angelita? Porque nós não temos a onipotência, nós não temos a onipresença, nós não temos onisciência. Ou seja, nós não conhecemos todas as coisas, nós não sabemos todas as coisas, nós não podemos estar presente em todos os lugares. E ainda que a gente pense que as nossas decisões estão sendo corretas, estão sendo sábias, se não houver uma busca pelo direcionamento de Deus, nós tomamos decisões erradas, nossas orações, por que Deus ele tomou a providência de deixar o Espírito Santo como nosso intercessor? Porque se dependesse das nossas orações, nós estaríamos fritas. Por quê? Porque muitas vezes nós oramos errado, mas quem corrige a nossa oração, quem leva a nossa oração ao Senhor é o Espírito Santo de Deus. Ah, Angelita, então nem preciso orar mais, porque então eu oro errado? Não, não é assim. Nós precisamos orar, nós precisamos abrir o nosso coração para o Senhor. Para quê? Para a nossa própria consciência, né? Porque o Senhor já sabe o que nós vamos pedir antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca. Mas quando nós tomamos consciência que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos do direcionamento dele, ele vai se revelando para nós. Então é nesse contexto aqui, né, que Deus vem se revelando para a humanidade que acontece a construção do tabernáculo, né? O tabernáculo ele foi uma estrutura única, né, estabelecida por Deus para que ele pudesse habitar no meio do povo de Israel durante a jornada no deserto. O que Deus estava querendo trazer aqui? Deus estava querendo trazer uma consciência para o povo de que ele habitaria no nosso meio. Lá em Êxodo 25:8, nós lemos, né? E me farão um santuário e eu habitarei no meio deles. Esse verso ele nos revela o coração de Deus, um Deus santo, um Deus perfeito, que ainda assim desejava ali no momento e deseja estar próximo ao seu povo, né? O tabernáculo, ele era um símbolo visível da presença divina, que nos aponta para verdades espirituais e eternas, né? Nós vamos agora ver hoje, esse estudo sobre o tabernáculo, ele é muito extenso, ele é muito longo, não dá para a gente esgotar em um dia apenas. Então, hoje nós vamos ter só uma visão panorâmica, né, do que é o tabernáculo, por que ele foi construído, né? Nós já aprendemos aqui agora. Ele foi construído para quê? Para que o povo tivesse uma consciência de que Deus quer estar conosco, né? A consciência começou aqui, a partir do tabernáculo, né? Que Deus instituiu, que Deus mandou construir. E hoje nós vamos ver, né, 3 aspectos centrais do tabernáculo, entendendo o seu significado profundo de cada um. Nós vamos ver os elementos estruturais, os móveis sagrados e a função sacerdotal, tá bom? Então, todo o design do tabernáculo, ele foi dado detalhadamente, olha só, ele foi dado detalhadamente a Moisés, quando Deus fala para Moisés, olha, sobe no monte que eu quero falar com você, eu quero instituir algumas coisas. Foi ali quando Moisés passa 40 dias ali no deserto, onde Deus dá os 10 mandamentos para ele, escreve os 10 mandamentos na tábua, né, com o próprio dedo de Deus, e Deus ali também dá
a instrução para Moisés de como seria o tabernáculo, de como seria esse local onde simboliza a presença de Deus, né? E isso está escrito lá em Êxodo 25:40, né? Que fala assim, ó, que quando Deus fala para Moisés assim, ó, tenha o cuidado de fazê-lo segundo o que tenho mostrado a vocês. Então, vamos pensar um pouquinho. Olha só, não existia nada que representasse a presença de Deus até o momento. E Deus, ele falava com Moisés, né? E aí ele fala para Moisés subir ali no monte para que ele revele para Moisés o que ele queria. Embaixadora, vocês já conseguiram pensar na experiência de Moisés, recebendo ali as instruções de Deus, ali ele ouvindo a voz de Deus, Deus mostrando para ele, porque aqui o texto de Êxodo 25:40 fala assim, ó, tenha o cuidado de fazê-lo segundo o que foi mostrado a você. Deus, ele mostrou coisas a Moisés, de como ele queria que fosse feito cada instrumento, cada detalhe ali do tabernáculo. Então vocês conseguem perceber a experiência tremenda que Moisés teve? Se fosse eu e você, como nós nos sentiríamos? Como você se sente? Se Deus, por exemplo, se você estivesse ali num lugar de Moisés e Deus estivesse revelando para você como que ele queria que fosse construído cada detalhe da presença dele. É isso que Deus quer de nós. O altar que nós construímos na nossa vida é dessa forma que Deus quer, que nós o busquemos para que ele fale para nós qual é o modelo, qual é a forma que nós vamos adorá-lo, que nós vamos nos entregar para ele, que nós vamos nos relacionar com ele. Deus, ele tem um modelo para cada uma de nós. Você já encontrou o seu modelo? Você já encontrou o seu modelo de relacionamento com Deus? Você já encontrou ali o direcionamento que Deus te deu, como que ele quer que você o adore, que você o cultue, que você siga as instruções dele? Cada uma de nós tem uma forma especial. Não é um padrão. Ah, lógico que existem os princípios, os direcionamentos na palavra de Deus, mas a experiência que Deus quer dar para cada uma de nós é diferente. Nós somos individuais, cada uma de nós tem uma digital diferente, e Deus, ele deseja um relacionamento profundo com cada uma de nós. Isso é muito especial, isso é muito gratificante, né? O Senhor quer nos mostrar cada detalhe da nossa vida. Ele quer nos mostrar cada passo. Ele quer nos mostrar, ele quer nos direcionar cada decisão, desde a mais simples à mais complexa. Então, olha só que lição já tremenda que nós tiramos para nós aqui só de um versículo que Deus está ali falando com Moisés. O nosso relacionamento com o Senhor, ele é individual. Ele é uma promessa individual para cada uma de nós. E aí, vamos entrar aqui no átrio. O que era o átrio? O altar de sacrifício e a bacia de bronze. Ali no átrio nós encontramos esses dois elementos, que era o altar de sacrifício, onde os animais eram oferecidos para expiação dos pecados, e a bacia de bronze para purificação, onde havia ali a água, né, onde eram lavadas as mãos e os pés, né, das pessoas que eram autorizadas a entrar, né, ali no átrio e no tabernáculo. Não eram todas as pessoas, né, que poderiam entrar ali. Tinham pessoas específicas, né? Ambos os elementos, eles apontam para a necessidade do quê? De arrependimento e purificação para entrar na presença de Deus. Então, olha só como que Deus, ele é detalhista. Lá em Hebreus 9:22 fala assim, ó: sem derramamento de sangue não há remissão. Isso nos ensina que o pecado exige um preço. Este altar, ele simboliza o sacrifício final de Jesus, que é o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. Então, olha só, Deus ele já estava preparando o povo para a vinda de Cristo. Mas ele precisava colocar uma consciência nesse povo. Ele precisava mudar aquela mentalidade da escravidão do Egito, aonde ali no Egito tinha vários deuses, ainda que eles já conheciam o Deus Altíssimo, porque eles clamavam, eles oravam, mas até então não existia ainda a consciência de que a presença de Deus poderia estar com eles o tempo todo. E por isso Deus ele começou a estabelecer esses elementos, cada elemento, para simbolizar aquilo que Deus queria quanto ao nosso relacionamento com Ele. Então, ali nesse átrio, né, tinha esses dois elementos, que era o altar do sacrifício, ou seja, Deus estava querendo colocar na mentalidade do povo, olha, para vocês entrar na minha presença, vocês não podem entrar sem vocês pagarem os seus pecados. Só que o pecado, ele só pode ser pago com sangue. Por isso que precisava do sacrifício dos animais. Por isso que precisava deles levar o seu sacrifício pela remissão do pecado. Então, imagina comigo quantas pessoas iam a esse local levar a sua oferta, levar o seu sacrifício. E quanto derramamento de sangue era ali fornecido naquele dia, né? Porque esses sacrifícios, eles eram realizados e o sacerdote, o sumo sacerdote, nós vamos ver ali mais pra frente, que ele só podia entrar ali no Santo dos Santos uma vez no ano. Então vocês conseguem perceber como Deus facilitou isso para nós? Hoje nós não precisamos mais fazer esse sacrifício de animais. Por quê? Porque Jesus é o nosso sacrifício. Ele foi o sangue definitivo derramado para pagar ali os nossos pecados. E hoje nós temos esse livre acesso ao Senhor por conta do sacrifício de Cristo. Antigamente não era assim. Antigamente nem todas as pessoas poderiam entrar na presença de Deus. E hoje nós temos esse privilégio, minhas irmãs, de entrar na presença de Deus a qualquer momento que nós precisamos, porque Deus, hoje Deus habita em nós. Olha só, o lugar santo, ali onde tinha o candelabro, a mesa dos pães e o altar do incenso, ao entrar ali no lugar santo, nós vemos já o candelabro, que simboliza o quê? A luz de Deus no meio da escuridão, apontando para Cristo como luz do mundo. Tinha também a mesa dos pães da proposição, que representa o sustento divino, onde Jesus disse: eu sou o pão da vida, revelando-se como o nosso sustento espiritual. E tinha também o altar do incenso, que é um símbolo da oração e da intercessão, que já aponta para o ministério intercessório de Cristo, que está escrito lá em Hebreus 7:25. E a fumaça que subia representava as orações do povo subindo até Deus, que é descrito isso lá em Apocalipse 8, do 3 ao 4. Anotem essas referências que elas são importantes. Então vamos pensar um pouquinho aqui. Nós já vimos que ali no átrio, que era o primeiro lugar onde o povo entrava, eu não sei se você já sabe o que é o conhecimento ali do desenho do tabernáculo, mas ali aonde é o átrio, onde era o espaço onde o povo entrava ali ainda fora do próprio tabernáculo, existia ali o altar do sacrifício e a bacia, que simbolizava o quê? Olha, precisa do sacrifício e precisa ser lavado. Vocês precisam se limpar para entrar na presença de Deus. Aqui, depois desse sacrifício, aonde era já feito ali pelo sacerdote, tinha o segundo espaço, que era o lugar santo, onde já existia mais 3 elementos, que era o candelabro, a mesa dos pães, né, e o altar de incenso.
esse lugar santo, né, aonde tinha esse candelabro, né, que já simbolizava para a luz de Cristo. Cristo é que ia trazer a luz, né? Em cima da mesa existia os pães da propiciação, simbolizando o próprio Jesus. Então você consegue perceber que cada elemento, ele já apontava para Cristo, ele já apontava para Jesus. E ali o altar do incenso, ainda que simboliza a intercessão, quem que é o nosso maior intercessor? É Jesus. E também liberou para nós hoje, nós também sermos intercessores através de Jesus. Então, olha só como cada símbolo já nos vinha trazendo a consciência de que Jesus é o sacrifício perfeito. Jesus é o pão da presença. Jesus é o altar do incenso. É o nosso intercessor. Ali no Santo dos Santos, também, que é o terceiro local, onde tinha a Arca da Aliança e a Shekinah de Deus, né? No Santo dos Santos era o local mais sagrado, onde se encontrava a Arca da Aliança, contendo ali as tábuas da lei e o maná e a vara de Arão de Arão que floresceu. Esses três itens, eles revelam o quê? Eles simbolizam o quê? A lei, o suprimento, né, que Deus deu para eles ali durante a estadia deles no deserto e a autoridade de Deus. E somente o sumo sacerdote entrava ali no Santo dos Santos. E era só uma vez no ano, que era o dia da expiação, oferecendo o sacrifício pelos pecados do povo. Isso está escrito lá em Hebreus 9:7. E isso enfatiza que essa limitação simboliza que o caminho para Deus ainda não estava plenamente aberto. Era algo que só seria possível com o sacrifício de Cristo. E ali existia também o véu, né, que separava o Santo dos Santos, simbolizando o quê? Que o pecado nos separa o homem de Deus, né? Mas ali, por que aconteceu aquele episódio tremendo quando Jesus foi crucificado, que o véu se rasga de cima para baixo, automaticamente ali, como se fosse um milagre, simbolizando o quê? Simbolizando que a partir dali, o homem, nós, eu e você, teríamos livre acesso ao Pai. Vocês conseguem perceber o cuidado de Deus em se relacionar conosco, o cuidado de Deus em se manifestar ali para nós, em se revelar para nós, em o cuidado que ele teve de fazer todo o processo de reconciliação conosco, para que nós pudéssemos ter de novo esse relacionamento com ele. Então, cada elemento do tabernáculo, ele tem um simbolismo profundo que se cumpre em Cristo, né? Ali a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus e o trono de Deus, enquanto o propiciatório, né, que era a tampa da arca, era o lugar onde o sangue era aspergido para expiação dos pecados. Lá em Romanos 3:25 nos revela que Jesus é o propiciatório, aquele que remove toda a culpa e nos reconcilia com Deus. O candelabro e a luz divina, em um sentido espiritual, o candelabro nos lembra de que somos chamados a ser luz do mundo, a ser luz do mundo. Está escrito lá em Mateus 5:14. Em Cristo, essa luz é plena e perfeita, e pelo Espírito Santo somos capacitados a refletir essa luz de Cristo. Então vocês conseguem perceber quantas responsabilidades, né? Ali o Senhor já também incutia ali na nossa, incutia ali na mentalidade, né? Olha, o candelabro, ele é a luz. Ele é uma luz que ele não poderia ser apagado, ele precisava ser sustentado todos os dias ali. Essa luz não poderia ser apagada, foi uma ordem do Senhor. Então, o que representa isso para nós, né? A luz,
né? Ela representa o Espírito Santo, ela representa Jesus. Jesus, ele já fala, eu sou a luz do mundo, né? E depois ele passa também essa função para nós, né? Ali nós já aprendemos isso quando nós estudamos sobre ser embaixadoras de Cristo. Nós também somos a luz do mundo. Nós somos as pessoas que vão levar essa palavra de reconciliação, da presença de Deus para o mundo. Muitas pessoas hoje vivem na escuridão, elas ainda não sabem que existe um Deus, elas ainda não sabem que Deus ele quer morar dentro de nós, ele é presente nas nossas vidas, né? Então, o tabernáculo, ele exigia, né, essa presença de sacerdotes que eram os mediadores entre Deus e o povo. Estes sacerdotes, eles tinham que se purificar antes de servir, mostrando que até mesmo os mediadores precisavam de pureza. O sacerdote ali, ele representava o povo diante de Deus, oferecendo os sacrifícios em favor deles. Então, o que aconteceu? Cristo hoje, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso representante. Nós não precisamos mais de mediadores, nós não precisamos mais de sumos sacerdotes oferecendo sacrifícios ali a Deus pela nossa vida. Hoje, Cristo, né? Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele que penetrou ali os céus. Lá em Hebreus 4, do 14 ao 16, fala, né, que Jesus foi o único sacrifício que penetrou os céus, que pôde ali nos justificar, nos representar diante de Deus. Ele não apenas cumpre esse papel de mediador, mas ele também é o sacrifício perfeito que Deus exigia para purificar o nosso pecado. O sacerdote ali no tabernáculo, ele tinha que entrar no Santo dos Santos com sangue, mas Cristo, como nosso sumo sacerdote, ele entrou uma vez só e de uma vez por todas com o seu próprio sangue, oferecendo para nós a redenção eterna. O sistema ali do tabernáculo, ele aponta para quê? Para a necessidade de santidade e mediação para o nosso acesso a Deus. Em Cristo, nós temos acesso livre, mas isso exige de nós também uma vida pura e santa em obediência à palavra de Deus. O tabernáculo, portanto, ele não era apenas um lugar de culto, mas ele era um protótipo da obra da redenção de Cristo. Ele era uma preparação visual e ritualística que apontava para o evangelho. Hoje, nós não precisamos de um tabernáculo físico, pois em Cristo, Deus tabernaculou, ou seja, ele habitou entre nós. Isso está registrado lá em João 1,14. E ele fez dos nossos corpos o seu templo, a sua morada. Está registrado lá em 1 Coríntios 6, 19 ao 20. Então, assim como esse tabernáculo, ele era separado e santo, Deus também nos chama a viver em santidade, como templos vivos, que está escrito lá em Romanos 12:1. Nós somos convidados a refletir a glória do próprio Deus, assim como a Shekinah iluminava o Santo dos Santos, sendo luz em um mundo de trevas. Que possamos viver essa reverência, reconhecendo que temos o privilégio maior do que qualquer geração anterior. Nós temos hoje a presença de Deus habitando em nós, através do Espírito Santo de Deus. Então vocês conseguem perceber como o cuidado de Deus, a proximidade de Deus, né? A santidade de Deus é mostrada ali, né? O tabernáculo, ele está ensinando ao povo sobre a santidade, a perfeição de Deus, né? Revelando que ele não pode conviver com o pecado. Essa separação das áreas do tabernáculo, né? Que era o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, ela enfatiza que apenas através da
purificação e o sacrifício é que o homem poderia se aproximar de Deus, né? Ali em Levíticos nós vemos as ordenanças de Deus, né? Sede santos porque eu sou santo. Essa consciência de santidade fazia com que o povo visse que Deus como um Deus puro, um Deus santo, um Deus digno de temor e de reverência, né? A necessidade ali da mediação para a aproximação do povo, ela simboliza que devido ao pecado, homem não pode se aproximar diretamente de Deus, necessitando de um mediador. Os sacerdotes representavam essa mediação e o sumo sacerdote, em especial, tinha a responsabilidade de entrar no Santo dos Santos para interceder pelo povo. Então você consegue perceber que tinha ali um sacerdote e um sumo sacerdote. Só o sacerdote poderia oferecer os sacrifícios e só o sumo sacerdote poderia entrar ali no Santo dos Santos. O que Deus queria conscientizar o povo? Olha, eu sou santo. Não há possibilidade de entrar na minha presença sem vocês se purificar. Não há possibilidade de vocês entrar na minha presença sem vocês serem santos. Por quê? Porque quando o povo ele ia ali oferecer o seu sacrifício, tinha todo um ritual. Eles precisavam colocar as mãos ali em cima do animal, representando que o pecado deles estavam passando para o animal e por isso o animal precisaria ser morto, porque o pecado ele só poderia ser pago com sangue. Então, vocês conseguem perceber quanto era ali um sacrifício, quanto era ali difícil para que o povo pudesse confessar ali o seu pecado e o sumo sacerdote levar aquela confissão para Deus. Olha como hoje isso é muito mais fácil. Olha como hoje isso é muito mais acessível para nós. E muitas vezes nós não valorizamos isso. Por quê? Porque muitas vezes nós não conhecemos a profundidade da história. Nós não conhecemos a profundidade com que Deus veio se revelando ali para nós, né? Lá em Êxodo 28, nós vemos a descrição até das vestes, né, dos sacerdotes, como eles deveriam ser vestidos, mostrando, né, a seriedade, o preparo necessário para se aproximar desse Deus. Essa estrutura, ela nos ensina que o relacionamento com Deus requer uma posição de respeito, de reverência, né? E também nos mostra ali a gravidade do pecado e a necessidade dessa expiação, como eu acabei de falar para vocês. Os sacrifícios contínuos ali no altar de sacrifício destacavam a severidade do pecado e a necessidade da expiação para que o relacionamento com Deus fosse restaurado. Cada animal oferecido ali representava o custo do pecado e a justiça de Deus. Em Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Ou seja, o tabernáculo trazia essa consciência ao povo de que o pecado não podia ser ignorado e o sacrifício era a única maneira de reconciliação. A presença e a proximidade de Deus ali no tabernáculo era uma forma visível de que Deus habitava no meio do seu povo. Sua presença era manifesta pela Shekinah. O que era a Shekinah? Era uma fumaça, era a glória de Deus que aparecia ali para o povo, né? E essa Shekinah, essa fumaça, ela aparecia sobre o Santo dos Santos ali, onde quando o sumo sacerdote entrava, essa nuvem de fumaça aparecia ali, mostrando que ele estava próximo, que ele estava presente. Deus queria que o povo tivesse essa consciência de que ele é um Deus pessoal que caminhava junto deles ali em meio às dificuldades no deserto. Isso era um conforto e uma prova de que Deus não estava distante, mas se importava e desejava a comunhão com seu povo, né? E aqui os rituais simbolizavam o quê? Um chamado a essa pureza, um chamado a essa santidade. Ali a lavagem da bacia de bronze antes de entrar no tabernáculo representava o quê? A necessidade de estar limpo diante de Deus, simbolizando tanto a pureza física quanto espiritual. Essa consciência era um chamado para que o povo viesse de maneira diferente, separado
separado das práticas pagãs dos povos vizinhos. Eles foram chamados para ser um povo santo, propriamente peculiar. Êxodo 19, do 5 ao 6, mostra o caráter de Deus ao mundo. Então, minhas irmãs, o que nós podemos entender disso, né? De todo esse simbolismo. Ai, Angelita, peraí, eu acho que eu tô meio confuso, não tô entendendo nada. É simples o entendimento. Deus, ele nos chama para uma vida santa, uma vida de pureza. Cada símbolo ali, ele representa o ritual, né? Mas esse ritual não é que nós devemos fazer isso hoje, é um esclarecimento de como nós precisamos entrar na presença de Deus. Deus, ele é santo, ele é puro, ele é limpo, e nós precisamos entrar na presença de Deus confessando os nossos pecados, confessando as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os padrões que muitas vezes nós mesmos construímos para nós, mas que nós precisamos da purificação de Jesus. Por isso que é necessário de Jesus sendo como nosso Senhor e Salvador. Sem Jesus, não há possibilidade de nós entrarmos na presença de Deus, porque é Ele que purifica os nossos pecados, é Ele que nos torna justos, justificados diante de Deus. Eu já tenho falado aqui, né, sobre os pecados que Jesus já pagou por nós. Ai, Angelita, não entendo muito isso. Como que Jesus já pagou um pecado que eu ainda vou cometer? Sim, Jesus já pagou aquele pecado que você ainda vai cometer. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus para reconhecer o que é pecado. E à medida que nós vamos reconhecendo o que é pecado, nós acabamos de fazer um estudo tremendo sobre a murmuração, onde nós identificamos esse pecado a todo tempo na nossa vida, a todo tempo no nosso dia a dia. E o que esse pecado faz com a nossa vida? Ele nos priva de receber as bênçãos do Senhor. Ele nos priva, né, de ter fé e confiança no Senhor. A murmuração, ela mina a nossa fé, ela mina a nossa confiança no Senhor. E nós somos privadas de receber as bênçãos que são prometidas quando nós temos a confiança plena no Senhor, né? Vocês conseguem perceber que esse pecado, quando ele não é confessado e quando ele é abandonado, nós começamos a ter mais fé, nós começamos a ter mais confiança no Senhor. E quando nós murmuramos, a nossa fé é minada, a nossa vista é escurecida, porque aí a nossa visão é aberta em algumas áreas, mas em outras áreas não é aberta. Por exemplo, quando a gente tá murmurando ali, a gente não consegue perceber que a nossa fé vai ficando fraca. Nós vamos, por exemplo, nós vamos vendo uma situação e vamos olhando aquela situação. Ah, não, é difícil isso. A conversão por exemplo, no meu caso, a conversão do meu irmão é muito difícil. Meu irmão já tá nessa dependência química há muitos anos. É muito difícil meu irmão ser liberto disso. É isso que a murmuração vai minando. É isso que a murmuração vai nos fazendo enxergar situações como situações difíceis. Mas a palavra de Deus diz que nada é difícil para o Senhor. Nada é difícil para Deus. Então, quando eu confesso esse pecado, não, Senhor, nada é difícil para o Senhor. O Senhor vai trazer o meu irmão para a tua presença. O Senhor vai salvar o meu irmão. O Senhor vai alcançar o coração do meu irmão. Eu creio nisso, porque nada é impossível para o Senhor. Você consegue perceber a mudança da visão? Quando nós confessamos o pecado e abandonamos esse pecado? Então, é isso que o tabernáculo já apontava, que nós precisamos o quê? Nós precisamos confiar em Jesus, nós precisamos confiar na palavra de Deus, nós precisamos confiar que Deus habita em nós, que Deus, ele mora em nós, que ele está conosco o tempo todo. E essa certeza, ela vai nos dar outro padrão de vida, outro padrão de visão de mundo, outro padrão de estrutura.
Vocês conseguem perceber como isso é importante e isso é sério? Porque quando, hoje mesmo eu recebi o testemunho de uma das nossas participantes do Emagreça com a Bíblia e eu fiquei muito feliz, porque essa pessoa, ela é uma profissional da saúde, inclusive ela tá aqui presente hoje, e se ela quiser falar, eu vou abrir para ela falar, porque eu fui muito abençoada com o testemunho dela e da visão que ela percebeu, que ela teve sobre, ela já está no segundo desafio com o Emagreça com a Bíblia, mas no primeiro desafio, né, ela falou, olha, eu fiz o primeiro desafio só ali pensando mesmo em me ajustar quanto ao cardápio, eu não dei muito olhar para a espiritualidade. Mas no segundo desafio, quando eu decidi olhar para a espiritualidade, tudo mudou. Tudo aconteceu diferente. E foi muito impactante isso, porque isso é o resultado do que a palavra faz na nossa vida, do que a presença de Deus faz na nossa vida, do que o entendimento de quem nós somos em Deus faz na nossa vida. Eu não sei, Andréia, se você tem condições de falar, se você quer falar, mas se você tiver condições e quiser falar alguma coisa, eu acho que isso vai colaborar muito para a nossa aula de hoje. Você deseja falar alguma coisa? Você deseja compartilhar aqui ao vivo o seu testemunho? Ou não? Se você não se sentir à vontade, não precisa abrir. Ela abriu, olha só que maravilha. Tranquilo. Bom, gente, eu sou psicóloga, né? Já há 25 anos. E depois de... chegando aos 40, emagreci mais de 20 quilos. E toda dieta que eu fazia não dava resultado, né? Dava resultado há algum tempo e depois voltava. Daí eu vi uma amiga minha emagrecendo e já é amiga assim há quase 9 anos. E eu também acompanhei várias dietas dela e falei assim, nossa, é alguma coisa diferente. E eu vi também que ela estava permanecendo. Então ela, se não me engano, ela é dos primeiros desafios, né, da Emagreça com a Bíblia. Ela começou em fevereiro e ela perdeu 21 quilos. E daí eu decidi entrar. Mas, num primeiro momento, eu só decidi entrar para regular mesmo a minha alimentação, para me desinflamar, para me desintoxicar. A minha rotina é bastante corrida, né? E daí eu só estava com foco nisso. E daí eu vi na balança, porque muitas vezes as coisas não dependem só da gente, né? Depende das outras pessoas também. Alguns ajustes, algumas situações, né? Então precisa de um todo. E eu engoli o sentimento, né? E falei assim, poxa vida, não quer tomar a decisão certa, perfeito. Mas só que daí eu vi o peso na balança subindo. Então, em 2 dias, eu ganhei quase 1 quilo, mesmo fazendo o propósito direito, né? E daí eu pensei das minhas aulas lá na década, no final de 1999, de psicobiologia, em que falava sobre sentimentos que a gente internaliza, né? E que pode trazer somatização. Daí, no meu caso, foi na balança. Daí eu olhei, assim, para minha vida, falei assim, nossa, tô bem em tudo. Tô bem na família, tô bem no trabalho, tô bem na profissão também. Tenho uma terapeuta, então também tô cuidando da minha saúde mental. Mas aí eu vi que estava faltando algo. Daí eu vi que estava faltando a minha espiritualidade. Daí, no dia que eu decidi ouvir a palavra, ver os estudos da Angelita, no outro dia eu já consegui voltar a eliminar peso. E agora, e isso foi no final do primeiro desafio. Então, no segundo desafio, eu já vim assim, mais calma, mais tranquila.
e de uma certa forma aceitando todas as adversidades, porque na verdade ninguém tem o mesmo pensamento, né? Mesmo que você ache que é correto, então você tem que deixar ir, né? As pessoas, cada um por si. E eu senti a necessidade de falar com a Angelica hoje, né? Eu até escrevi para ela num tempinho que eu tive. Era 11 horas da manhã, era quase meio-dia. Pedi até desculpa pelo horário, que ela mora no Japão, né? E eu contei esse testemunho para ela e daí me veio uma frase. Eu gosto muito de frases, de leituras, né? E eu achei interessante porque essa frase, assim, eu sempre recorro a ela também, né? E eu vou ler aqui para vocês. Posso ler, Angelita, a frase? Pode. Depois, inclusive, André, eu queria que você colocasse ela aqui no Clube da Bíblia. Eu achei também muito linda essa frase, ela é muito profunda. Essa frase, dizem que o autor, alguns dizem que o autor é desconhecido e outros dizem que é de Cora Coralina. Eu sou apaixonada por Cora Coralina e a sua história. A frase é a seguinte: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri no caminho certo da vida que o mais importante é o decidir. Porque o que aconteceu, meninas? Eu estava fazendo jejum, só focada no conhecimento, no emagrecimento. Daí eu peguei e falei assim, nossa, mas eu estou fazendo jejum. Por que eu não faço jejum e entrego a Deus o meu jejum? E no final, que eu vou comer a comida, agradeço a Deus pelo dia, pelo jejum. E foi assim que eu comecei. Então, já faz assim, a gente está terminando o desafio, né? Então, já faz uns 15 dias que eu estou nessa unção. E, novamente, aborrecimentos aparecem e tudo mais, né? E foi tão forte quanto da semana passada, né? E a minha balança continuou caindo. Então, eu acho que é isso. Então, assim, cuidado com quem internaliza, cuidado com quem se cala, entrega para alguém. Tá? Mesmo como psicóloga, eu sei que se a gente não tem uma espiritualidade, seja ela qual for, o sofrimento é maior. Então é isso. Então agora eu deixo que Deus conduza meu jejum, conduza meu dia. Obrigada, Angelica. Amém. Obrigada a você, Andréia, por contar para nós, né, aqui pela coragem, né, porque tem muitas mulheres que têm vergonha de falar, né, e isso também, né, você como psicóloga também, você deve enfrentar várias, né, situações assim, mas nós precisamos, né, falar, porque a própria Bíblia fala que quando a gente fala, a gente mostra o nosso coração, a gente expressa o nosso coração, a Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando a gente se prende, a gente não externaliza, muitas vezes nem nós sabemos o pecado que nós temos mesmo, sabe? E ontem eu vi um vídeo falando sobre o poder da oração. Por quê? Porque quando a gente fala, a gente está ali abrindo o nosso coração para Deus e como eu sempre tenho falado, não é para Deus saber aquilo que nós temos ou estamos sentindo, porque ele já sabe, é para a nossa própria consciência, é para a gente tomar consciência, né? Então, por isso que a oração, ela é algo tão tremendo que depois eu vou colocar o vídeo aqui para vocês, que eu não consegui ainda decorar as palavras, porque são palavras de profissionais, né, da saúde, mas é de um neuro que tá falando, né, sobre o que a oração faz na mente, na nossa mente, né? Então, o buscar a Deus, o orar, o realmente se entregar, ele
ele faz uma cura interior que é tremenda. E eu sempre tenho falado, a maioria das mulheres que vêm para o Emagreça, ou vêm até aqui para o estudo, o maior problema é essa somatização mesmo, né? É esse guardar aquele sentimento, é guardar aquilo que muitas vezes não sabe como resolver, como lidar, e aí a gente guarda aquilo. Mas quando a gente vai para os pés do Senhor, quando a gente realmente pratica o jejum bíblico, igual a Andréa mencionou aqui, né? Que é o jejum que nos liberta, que solta as correntes da impiedade, né? Que solta aqueles sentimentos que tá preso dentro de nós, que solta aquilo que muitas vezes essa gravação ela é impossível, ela parou, mas eu vou gravar aqui de novo. E aí, o que acontece? Há a nossa cura, há a nossa libertação, né? Então, o estudo essa frase mesmo que a Andréa falou, né? Que ela gosta muito. A Bíblia, ela já tinha esse aconselhamento para nós, né? Sobre decisão, né? Ali, ela falou várias coisas lindas ali antes de falar, só que ela, no final, ela fala, olha, a decisão, quem faz sou eu. É eu que decido, né? É eu que decido o que eu vou fazer. É eu que decido, né? Então, lá em Deuteronômio 30, do 19 ao 20, tá falando, né? O próprio Deus falou, os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha contra vocês, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então escolhe, pois, a vida, para que tu vivas, para tu e a tua descendência, amando ao Senhor o teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão e Isaque. O que Deus estava querendo falar aqui? Deus está falando, obedeça a minha palavra, siga os meus princípios, obedeça os meus preceitos, para que você tenha bênção na sua vida, para que a maldição não chegue na sua vida, para que você e a sua descendência vivam bem. Mas muitas vezes, embaixadoras, nós escolhemos muitas vezes seguir o nosso próprio caminho, apartadas de Deus, apartadas de conhecer o Senhor, apartadas de ter esse privilégio. Hoje eu falo, aonde eu prego, eu falo que é um privilégio nós obedecermos ao Senhor, nós realmente praticar aquilo que a Bíblia instrui. A Andréa mencionou aqui, eu comecei a praticar o jejum bíblico. Então o jejum bíblico, ele nos faz olhar para dentro de nós, ele nos faz a desvaziar, ele nos faz a desatar realmente essas correntes que nos prendem, né? O que são as correntes que nos prendem? É a falta de instrução no Senhor. Nada, as correntes que nos prendem nada mais é do que a falta de conhecermos a palavra, né? A Bíblia fala, eu tenho um padrão de pensamento para vocês. Qual que é o seu pensamento? Tudo que for puro, tudo que for justo, tudo que for honesto, tudo que for verdadeiro, que isso ocupe o seu pensamento. Quantas vezes nós recebemos alguma impasse na nossa vida, ou alguma dificuldade, ou algum desafio, e a gente internaliza aquilo ali de uma forma que aquilo ali acabou o mundo para nós, né? E a gente não libera ali aquilo, não libera o perdão muitas vezes, se foi uma pessoa que nos feriu, não libera a pessoa, e a gente acaba acontecendo isso. Vem a somatização, né? Que a Andréa mencionou aqui, que isso é um ponto muito importante. A somatização é tudo aquilo que nós guardamos, né? De sentimentos, de traumas, de crenças, e a gente só vai ser liberta disso através da palavra de Deus, né? Então é muito importante. Eu quero, assim, agradecer muito, Andréa, pela sua coragem de ter testemunhado aqui. Eu acredito que isso foi algo que acrescentou na vida das nossas irmãs que estão aqui hoje, e eu quero orar agradecendo, mas antes de eu orar, hoje eu queria abrir para você,
Soma aqui no nosso estudo com a gente, o que chamou atenção para você hoje nesse estudo sobre o tabernáculo? Ficou claro aqui sobre esse sacrifício que Cristo fez por nós, definitivo, a importância disso? Ficou claro para você? O que você tirou hoje? Acrescenta aqui para nós. O que você tirou hoje desse estudo? Pode abrir o microfone quem desejar e falar o que esse estudo chamou a sua atenção hoje, o que acrescentou, ou se eu não falei alguma coisa que você quer falar sobre o tabernáculo, que você já sabia, acrescenta aqui para nós e abençoa a nossa vida. Quem gostaria de falar? Olha que hoje eu tô a fim de falar, hein? Que bênção, Andréia. Quando a Bíblia é um livro que eu gosto muito. E quando eu estava assim, no meu início esqueci o nome. Da evangelização, mas não era isso não. Não, perdão. No início da minha conversão, a gente estudava mais, né? Eu estudava mais. E daí eu acho assim, a questão do tabernáculo em relação a hoje é que nós temos um Deus, um Jesus, inclusive, porque antes era só alguns escolhidos e era um processo muito difícil para poder entrar no tabernáculo. Hoje, basta você chamar, ele está na sua porta e ele vem. É isso. Muito bom, muito boa a participação, Andréia. Obrigada. E, de fato, quando a gente tá no início da nossa conversão, a gente se dedica mais a aprender, né? A gente se dedica mais aos estudos, a gente se dedica mais aos detalhes, mas quando chega um certo tempo, a gente acaba nos distanciando, né? A gente acaba perdendo ali. E eu tô tão feliz porque o Senhor tem restaurado isso de novo, né? Principalmente na minha vida, né? E na vida de vocês também, porque se vocês estão todos os dias aqui comigo, é porque vocês também estão comprometidas em saber a palavra, em conhecer o Senhor. Então, isso vai nos levar a um nível muito mais elevado mesmo. Mas não é de ser melhor do que as pessoas, mas ser melhor para nós mesmas, ser melhor para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa. E isso é muito gratificante. Eu só tenho que louvar e agradecer a Deus, né? Porque Ele tem nos levantado para estudar a palavra, para realmente aprender do Senhor. E eu quero te encorajar, né, a ler ali realmente sobre o tabernáculo, para você entender mais profundamente, né, ali sobre tudo, como que Deus estabeleceu, os detalhes, né? Você vai ver escrito ali, né, no livro de Êxodo, as informações, todos os detalhes, para mais profundamente você realmente aprender e ver a importância, né? Que o privilégio também de hoje nós termos esse livre acesso, de nós termos essa facilidade. Hoje nós temos a Bíblia. Naquela época, ali que Moisés estava ali com esse povo no deserto, não existia Bíblia. Não existia instruções. As primeiras instruções foi Moisés que buscou lá no monte, que foi os 10 mandamentos, né? Então, é muito importante, né? A gente aprender, a gente realmente ser instruídos de como era no tempo anterior e como é agora, né? Então é muito fácil hoje para nós, mas muitas vezes nós, por não entendermos a história, nós não valorizamos a facilidade que nós temos, né? Nós não valorizamos a presença de Deus constante na nossa vida, não valorizamos que ele fez do nosso corpo a sua morada. Hoje o tabernáculo somos nós, né? Por quê? Porque ele decidiu morar em nós. Ele decidiu estar conosco a todo tempo, a todo momento. Mas quantas vezes, por nós não termos a consciência, nós nos sentimos sozinhas, nós nos sentimos desanimadas, nós nos sentimos fracas, nós nos sentimos incapazes, né? Então, ter essa consciência de que o Senhor hoje habita em nós, hoje nós somos o tabernáculo do Senhor, nós somos a morada dele, nós somos o templo sagrado e ele está
está conosco. Na Bíblia tem pelo menos 365 vezes a repetição de que o Senhor falando para nós: não temas porque eu sou contigo, não temas porque eu sou com você. E quantas vezes nós não temos essa consciência? Isso é muito triste quando nós não temos essa consciência. Mas quando nós temos essa consciência, nós nos tornamos mulheres fortes, mulheres posicionadas, mulheres que lutam pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo bem da nossa igreja, da nossa sociedade. Então nós somos essas mulheres. Nós somos essas mulheres que resolveram se posicionar. E o Senhor tem nos atraído. Amém? Alguém mais quer falar alguma coisa para a gente orar? Ti, você tá aí? Você que é estudante também da palavra de Deus, quer acrescentar mais algo sobre o tabernáculo? O que você... Oi, Gi. Tudo bem? Tudo bem? Na verdade, Gi, hoje eu tô só absorvendo, porque assim, mesmo diante da minha caminhada, né? Eu vejo a falha que tem muitas vezes nas igrejas de não passar a importância do tabernáculo, a importância do sacrifício que era feito e a representação do que realmente foi a vinda de Jesus pra gente, né? Porque eu não tinha. O pessoal falou assim, até esse tempo atrás: você sabe como era feito o tabernáculo? Não faço ideia, porque eu não tinha essa consciência, né? E então hoje eu tava só absorvendo e me aprofundando, anotando bastante, porque realmente a gente tem que ter consciência dessa importância, né? E de como Deus já veio trabalhando no coração do povo, né? Para falar assim: não, eu vou mandar o meu filho e ele vai ser o sacrifício. Mas é isso aí. É só absorvendo, só e agradecer a sua dedicação por estar nos passando o estudo. Amém. Glória a Deus, Ti. Glória a Deus. Alguém mais? Dri, você também, eu sei que você é estudante da palavra, você tem alguma coisa para acrescentar para nós aqui sobre o tabernáculo, ou você também absorveu bastante? Como que foi? Você consegue falar ou você está no trabalho? Se você estiver no trabalho. Não sei se a Dri está trabalhando. Irmã Ana Maria, também estudante da palavra, ama estudar a palavra. Quer falar alguma coisa, irmã Ana Maria? Como você está? Bom, eu acho que as irmãs que eu chamei, acho que elas não estão podendo falar. Alguém mais quer falar alguma coisa ou a gente já pode encerrar? Hoje nós estudamos, né, sobre o tabernáculo, o que foi o tabernáculo, né? Que foi ali a decisão de Deus se revelando para nós, né? E cada símbolo do tabernáculo significava ali como era a exigência de Deus para nós nos limparmos, para nós realmente nos apresentar santos diante da presença dele. Existia ali todo o trabalho do sacrifício, existia ali a confissão do pecado, era muito trabalho, era muito sangue derramado, porque imagina cada pessoa levar ali o seu cordeiro, a cada pessoa levar ali o seu sacrifício, cada pessoa ali confessar. Isso era feito uma vez por ano somente. Então, olha só, hoje Deus nos deu livre acesso, né, através do sacrifício vivo de Jesus. E hoje, né, o que tem no meu coração é para que nós possamos valorizar mais a presença de Deus, porque o Senhor, ele vive em nós, ele mora em nós, nós somos a habitação dele hoje. Então, nós precisamos ter essa consciência para que nós possamos realmente valorizar. O Senhor, ele nos vê a todo tempo, o Senhor, ele nos olha a todo momento, ele está presente na nossa vida a todo tempo. Nós é que não o percebemos, muitas vezes por causa do nosso pecado. Mas vamos orar agradecendo a Deus por esse estudo e que nós consigamos prosseguir, né, estudando a palavra, vendo a importância que é, né, realmente
aprender do Senhor, ler a Bíblia, né? Muitas vezes nós ficamos só na dependência do nosso líder da igreja e na verdade é nossa responsabilidade buscar, né? É nossa responsabilidade, porque Deus ele deixou a Bíblia para todos nós, né? E muitas vezes nós ficamos só ali querendo que o líder, né, venha passar o estudo para nós, venha passar a palavra para nós, mas esquecemos que ele também está num processo, né? Ele também está num processo de conversão, ele também está no processo de desenvolver a salvação. Ele não é mais santo do que nós, ele tem os mesmos pecados, às vezes, que nós, em áreas diferentes, talvez, mas ele também é um filho que está ali se dedicando, né? Está na frente ali de um trabalho, muitas vezes cuidando de pessoas difíceis, né? E nós, como parte do corpo, nós precisamos aprender para dar suporte, para auxiliar, para talvez atuar em alguma área na igreja, né? Então nós precisamos ter essa consciência de que nós temos um professor que nos ensina todos os dias, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele está presente na nossa vida, e se nós o buscarmos, ele vai se revelar para nós. É ele que nos guia a toda a verdade, é ele que faz para nós aquilo que nós precisamos saber, fazer, e nós precisamos ter essa consciência, né? Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer e te louvar por mais esse estudo sobre o tabernáculo. Falamos aqui por cima sobre cada item, né? E não esgotamos tudo, porque o tabernáculo ele é muito rico de detalhes, ele é muito rico de coisas que o Senhor detalhou ali para Moisés. É só nós lendo mesmo a tua palavra para podermos entender o quão precioso foi cada informação que o Senhor forneceu e cada consciência que o Senhor quis trazer a nós e ao nosso coração. Mas hoje, Pai, nós podemos ter a consciência principal de que Jesus é o nosso sacrifício vivo, de que Jesus é quem pagou o nosso pecado e que hoje nós precisamos, Pai, ter essa consciência de que Ele é o nosso Salvador. Ele quem pagou os pecados que nós cometemos no passado, que nós estamos cometendo ainda no presente e que nós ainda vamos cometer no futuro. E ter essa consciência, Pai, de que Jesus já pagou esse pecado e que nós só vamos receber as suas promessas quando nós identificamos o nosso pecado, quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós abandonamos o nosso pecado através da capacitação do Teu Espírito Santo, é que vamos viver a vida abundante que o Senhor prometeu aqui para nós nessa terra. Ó Pai, nós estamos gratas ao Senhor, nós somos gratas a Ti por tudo que o Senhor tem nos ensinado, por tudo que o Senhor tem feito para nós. Pai, nos ajuda a ter essa consciência a cada dia, a consciência de que o nosso Jesus é o nosso foco. Aprender com o nosso Jesus é o nosso privilégio, porque só assim nós vamos ser libertas do nosso pecado, das nossas falhas, da nossa fraqueza e termos uma vida abundante no Senhor. Essa vida abundante que o Senhor prometeu, que nós somos filhas amadas do Deus Altíssimo, de que nós temos heranças no Senhor, que é a vida eterna. Nós vamos viver eternamente com o Senhor, aonde não teremos choro, não teremos dores, nossas lágrimas vão ser enxutas, Pai. Nós somos mais que vencedoras no Senhor, a tua palavra diz isso. Então nós não precisamos nos preocupar quando os desafios chegar, porque os desafios vão ser apenas uma oportunidade de nós nos achegarmos mais perto do Senhor e de nós aprendermos as lições que o Senhor quer nos ensinar. Pai, nós somos herdeiras, nós somos filhas, nós somos vencedoras, nós somos amadas pelo Senhor, nós somos protegidas, nós estamos seguras nas tuas mãos, Pai, e isso é maravilhoso, isso é privilégio. Nós somos também embaixadoras do teu reino, nós somos as pessoas que vão levar a palavra na vida daquela pessoa que está oprimida, que está ali, Senhor, paralisada, que está, Senhor, sem a luz que é Jesus. Nós somos essas pessoas, nós também somos o sal da terra e a luz do mundo, Senhor. Pai,
tudo isso, quem nos deu esses títulos foi o Senhor. Nos ajuda a viver conforme a tua vontade. Nos ajuda, Senhor. Assim eu oro agradecida, porque eu creio que o Senhor está fazendo muito mais em cada coração aqui, Pai. Nos ajuda a perseverar. Nos ajuda a ser firmes e constantes na tua palavra. Nos ajuda a ser firmes e constantes no relacionamento com o Senhor. Nos capacita, Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro pelas famílias, eu oro, Senhor, pelos filhos, em especial quero colocar mais uma vez a vida da Lohana nas tuas mãos. Peço, Senhor, que o Senhor afirme na tua presença, que o Senhor repreenda todos os dardos inflamados do inferno, Pai, contra a vida da minha filha. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, se revele para ela e que ela tenha sede do Senhor, que ela tenha sede de falar do Senhor, que ela tenha sede, Senhor, da tua presença. Peço isso para cada filho que tem aqui como suas mães representando, Pai. Em nome de Jesus, quantas vezes o inimigo tem assolado os nossos filhos, tem assolado com dardos inflamados do maligno, tem tirado as bênçãos dos nossos filhos, mas Pai, eu peço que o Senhor o repreenda toda ação dele contra as famílias, repreenda toda ação dele contra nossos filhos, repreenda toda ação dele contra nossos esposos, Pai, que nossos esposos possam exercer o papel de sacerdotes dentro do nosso lar. Levanta os nossos esposos para quem é casada, Pai, em nome de Jesus. Levanta nossos filhos como embaixadores do Senhor, Pai, como sal da terra, como luz do mundo, Pai, em nome de Jesus. Pai, ali no nosso trabalho, que nós possamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Ali na sociedade, que nós possamos ser o sal da terra, a luz do mundo e embaixadoras do Senhor. Nos levanta, Senhor, com graça, com sabedoria, com conhecimento, para que nós possamos cada dia mais glorificar o teu nome, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda a nossa gratidão, Pai. Muito obrigado por mais um dia de estudo, muito obrigado por mais um dia, mulheres se posicionando e se comprometendo diante da tua palavra. Muito obrigado por esse tempo conosco, Pai. Nós oramos assim agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, embaixadoras, obrigada pela presença de vocês. Coloquem os seus testemunhos, contem os seus testemunhos, compartilhe ali no Instagram, né, o que você tem aprendido com os estudos, e que nós possamos, em nome de Jesus, né, sermos gratas por tudo que nós temos aprendido aqui com o Senhor. Muito obrigada pela presença de vocês. Deus abençoe. Podem sair.